Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois convidados. Primeiro, Leonardo Verlang, coordenador executivo do Procon, conversa com a gente sobre compras de fim de ano e Black Friday. Na sequência, teremos Juliana Denk, assessora de desenvolvimento do cooperativismo do Sicredi Campos Gerais, conversando conosco sobre responsabilidade social. Fique conosco, vai ser interessante. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora nós vamos falar sobre compras de fim de ano. Comigo no estúdio está o coordenador executivo do Procon de Ponta Grossa, Leonardo Verlang. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a sua presença aqui. Eu sei que sua agenda é muito ocupada e, infelizmente, eu digo infelizmente porque os direitos do consumidor são, como eu posso dizer, desrespeitados constantemente no Brasil. Então, infelizmente, o senhor tem um trabalho muito grande junto a esse órgão que é vital na manutenção e na preservação dos direitos de todos nós. Parabéns pelo serviço, parabéns pelo trabalho que é executado. Pouca gente sabe, o Procon faz parte da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública. E, por isso, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender qual é o nosso comportamento mais recomendável para as compras de fim de ano. Que cuidados o consumidor deve tomar antes que ele tenha que depois se preocupar com a busca de direitos? Primeiro cuidado é com relação ao consumo consciente. Então, o consumidor ele tem que saber quanto da sua renda está disponível para as compras de fim de ano. Lembrando sempre que essas compras parceladas, elas dão uma falsa impressão de renda. Por quê? Porque as parcelas são pequenas, mas elas são diluídas ao longo do tempo. Então, isso quer dizer o quê? Que nos meses subsequentes acaba havendo um inchaço das contas e o que tem causado o endividamento do cidadão pontagrossense. Bem, esse é um cuidado, eu acho que é essencial para que depois não venha a existir um atrito com o fornecedor, ou seja, com a loja, especificamente nas compras de fim de ano que nós estamos tratando. E em relação ao cuidado na hora da compra, que observações o consumidor deve fazer para não ter que, mais tarde, buscar os seus direitos? São várias pequenas situações que o consumidor pode fazer para evitar uma dor de cabeça. A primeira é verificar se os valores constantes da etiqueta do produto são efetivamente aqueles que estão sendo cobrados no guichê do caixa. O segundo é verificar se esse produto não apresenta nenhum tipo de avaria ou de dano aparente. O terceiro é a questão da garantia do produto. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz duas situações. O primeiro para aquisição de bens duráveis e a outra para aquisição de bens não duráveis. O que é um bem durável? É aquele que ele não se extingue no consumo. Por exemplo, uma bola, um copo, que você utiliza ele por várias vezes. Ele é um bem durável. E para isso, a lei ela estabelece um prazo de garantia legal de 90 dias. Quando o bem é não durável, por exemplo, uma banana, uma maçã, que quando você consome ela se exaure, esse é um bem não durável, a lei ela te traz aí uma garantia de 30 dias por eventuais vícios que possam ocorrer no produto. Bem, nós temos, infelizmente, a observação não lá muito desenvolvida dentro das relações de consumo no Brasil. Quando eu falo observação, eu falo desde o departamento de compra de uma loja, por exemplo, ou de compras, no plural, até o próprio consumidor, que vai para o guichê, às vezes não percebe a questão dos valores, não percebe, às vezes, a taxa de juros que está sendo cobrada ali e depois pode se incomodar com isso. Às vezes o juro realmente é abusivo. Gostaria que você fizesse um comentário em relação a isso na sequência, em virtude até do começo da nossa entrevista aqui no bloco. E existem as características técnicas do produto que também devem ser observadas, porque às vezes os consumidores pegam o produto com uma certa euforia, inclusive, ou para si ou como presente, que é muito comum no fim de ano, e não se atentam, em primeiro lugar, se existe a possibilidade de troca. Eles devem perguntar isso na loja, para início de conversa? Com certeza. O Código de Defesa do Consumidor ele só garante ao consumidor a troca do produto se ele tiver algum tipo de dano, algum tipo de avaria ou algum tipo de problema.
Mas, por uma questão de costume, algumas empresas, alguns estabelecimentos comerciais têm uma política própria, interna, de troca de produtos que estão em perfeitas condições, mas que não foi do agrado do consumidor ou foi um presente que foi recebido e quem foi agraciado com esse presente também não gostou das características do produto. Então, essas empresas que têm essa política interna de fazer essa troca do produto, é uma empresa que nós, o PROCON, valorizamos porque respeita o cidadão, apesar de não ser um direito exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, é uma prática muito bem aceita, muito bem recebida pelos consumidores e, obviamente, muito bem recebida também pelo PROCON. Com relação aos juros, é sim uma grande preocupação do PROCON. É sempre verificar se a empresa, quando ela te propõe o parcelamento de um produto ou serviço de forma parcelada, se há incidência de juros nessa operação. Quando não há incidência de juros, o consumidor não precisa ficar tão preocupado. Agora, quando há incidência de juros, é obrigação do fornecedor, por ser um direito do consumidor ao dever de informação, de que o fornecedor informe ao consumidor o quanto que ele estará pagando de juro, qual será o custo efetivo dessa operação e qual será o valor final que o consumidor estará pagando por esse produto ou serviço, né? Nós nos deparamos aqui na cidade com diversos fornecedores que um consumidor faz aquisição, por exemplo, de um celular por R$600 e ele não tem condições de comprar esse produto à vista, com dinheiro ou no débito. Ele também, às vezes, não detém de cartão de crédito com limite ou não tem mesmo cartão de crédito para fazer essa compra. E a loja fornece, então, uma forma de crediário, de parcelamento, diretamente com a loja, através de uma aprovação cadastral, e o consumidor ele acaba se rendendo ao valor da parcela, né? Porque o vendedor, às vezes, chega para o consumidor e fala assim: quanto que o senhor pode pagar por mês? O consumidor fala: eu posso pagar R$150. Então, se fosse num contrato sem juros, um aparelho desse seriam 4 parcelas de R$150. Mas, muitas vezes, o fornecedor acaba embutindo juros nessa operação e esse celular de R$600 ele passa a custar R$1.000, R$1.200, nas mesmas 4 parcelas, que o fornecedor faz sem juros num cartão de uma bandeira X ou Y, mas quando é emitido pela sua própria loja, ele embute juros que chegam a ter 25%, 27% ao mês de juro. Então, num contrato de 4 meses, você dobra o valor do aparelho, né? Um terceiro ponto que o consumidor deve sempre observar é se não está havendo venda casada. Isso também é uma prática que o PROCON observa com frequência, de que são embutidos no valor do aparelho outros serviços que não era de solicitação do consumidor ou que não foram solicitados, tais como garantia estendida e seguro, por exemplo, por perda, roubo, avaria, né? Então, o consumidor ele não é obrigado à aquisição de produtos e serviços outros relacionados àquela compra principal, né? Essa é a famosa venda casada, que é um instituto muito bem definido pelo Código de Defesa do Consumidor e que ele é totalmente rechaçado e proibido e que o consumidor deve sim reclamar ao fornecedor quando se deparar com uma situação dessa, ou procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON de Ponta Grossa, para fazer sua reclamação e que o PROCON possa então intervir junto ao fornecedor para que, se não consiga resolver de uma forma amigável, que encaminhe esse caso para uma abertura de um processo administrativo que poderá assim culminar numa sanção pecuniária contra esse fornecedor. É possível que lojas, mesmo sem má fé, acabem vendendo produtos importados que não sejam, como eu posso dizer, muito fáceis de se adaptar à rotina brasileira. Às vezes um eletrodoméstico com um padrão de tomada um pouquinho diferente, embora isso seja fácil de ajustar, mas aqui estou citando apenas um exemplo. Ou então o fato do produto não vir com um manual na nossa língua, né, e sim numa outra língua, e obviamente a pessoa vai ter dificuldade para manuseá-lo. A loja tem que prestar algum tipo de atendimento no manuseio do produto, ou isso é de responsabilidade do consumidor? Compreende o que eu quero dizer, né, em relação a produtos importados? O Código de Defesa do Consumidor ele faz uma distinção desses casos, né? Então, quando você consegue identificar o fabricante do produto, ele normalmente é o responsável principal da obrigação, né? Mas quando não se consegue verificar
o fabricante do produto, como é esse caso, por exemplo, de um produto que é importado, que você não consegue identificar a marca, ou que vem sem o manual de instrução, que dificulte a ciência e o conhecimento desse fabricante, o lojista ele é o responsável direto por qualquer vício e qualquer problema apresentado nesse produto, né? Um produto que venha sem o manual de garantia ou que venha sem o manual de instruções em língua portuguesa, ele está em total contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor e não pode ser comercializado em território brasileiro. Bem, nesse caso, então, já seria irregular por si só. O lojista, ele tem que se adaptar à lei vigente, correto? Exatamente. Ok. No caso específico de uma falha grotesca, você comprou lá um aparelho de TV e, de repente, o aparelho de TV não tem uma parte que deveria funcionar adequadamente e, em vez das imagens estarem coloridas, estão roxas, porque faltou uma das cores base. Né? Embora as TVs hoje sejam muito mais elaboradas do que isso, é difícil de acontecer, mas pode ocorrer. Ou então um pixel se encontra queimado, né? E isso não foi presenciado na loja. É adequado que o consumidor teste o produto que está levando na loja para não ter essa dor de cabeça em casa? Sempre há essa orientação de que o consumidor verifique o produto eletrônico, principalmente, na loja para verificar se está ligando, se está em correto funcionamento, né? Mesmo assim, se não tiver, é importante, de novo, repetindo a questão da política interna da empresa. Se o consumidor poderá fazer a troca desse produto dentro de um determinado período, por exemplo, 3 dias, 7 dias ou 15 dias, diretamente no lojista, que os facilita muito, porque normalmente o lojista que tem seu estabelecimento em Ponta Grossa e um consumidor de Ponta Grossa, em vez dele ter que encaminhar esse produto a uma assistência técnica, para daí ver se o problema é solucionado, ele pode ir diretamente a esse lojista e esse lojista fazer a troca desse produto numa garantia, como se fosse a garantia do próprio estabelecimento, né? Independente do estabelecimento, tem a questão legal da garantia, né? Então, o produto que tiver algum tipo de defeito e o lojista não tiver política de troca, esse produto deverá ser obrigatoriamente encaminhado à assistência técnica da marca. Perfeito. Que terá 30 dias no máximo do recebimento desse produto para fazer o reparo. Se não for feito o reparo, o consumidor ele pode optar então por uma das 3 situações previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o abatimento do preço, a substituição do produto ou a devolução do valor pago. Ou seja, o consumidor tem direito a isso? Tem direito. Uhum. É porque a maioria das pessoas acaba não procurando esse tipo de direito quando compra e, lamentavelmente, são itens caros. Alguns produtos a gente pode testar na loja. A TV a gente liga e verifica se está funcionando ou não. É importante observar com atenção se não tem algum pixel queimado ou coisa que o valha, né? Mas uma cafeteira, por exemplo, não tem como testar na loja. Daí o teste tem que ser feito em casa, né? Nesse caso específico, se enquadra naquilo que o senhor falou, perguntar em primeiro lugar se a loja aceita a devolução, em segundo lugar, se não aceitar, procurar direto assistência técnica. Exatamente. Conforme eu disse, não é uma obrigação do fornecedor da loja, né? Uhum. De fazer essa troca dentro do estabelecimento comercial, né? A obrigação é do fabricante, exatamente. Uhum. A não ser que não consiga ser identificado o fabricante. Daí o lojista ele é o único responsável por fazer essa substituição do produto. Uhum. Né? Então, por uma questão de maturidade, de harmonização das relações de consumo e por uma questão até de respeito ao consumidor, né, o PROCON entende que o consumidor deve sim dar preferência a essas empresas que defendem, que observam os direitos do consumidor, que criam políticas internas de atendimento ao consumidor e que façam esse tipo de estratégia, até com uma questão de estratégia comercial, de favorecer o consumidor nesses casos, de possibilitar essa troca do produto diretamente na loja, porque é um facilitador imenso para o consumidor. Apenas para encerrarmos a entrevista, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com o PROCON de que forma? Nós temos diversas formas de contato com o PROCON. A primeira delas seria presencialmente. O PROCON fica hoje no antigo edifício Guaíra, na rua Baldino Tax, no 445, segundo andar, centro, aqui em Ponta Grossa. Temos também um atendimento
telefônico para tirar dúvida, que seria através do 0800 645 1250. Repetindo? 0800 645 1250. Temos também o 151, como também temos o 3901 1880 ou 3901 1512. Então todos esses números aí estão à disposição do consumidor, além de um canal nosso pela internet, que não exige então que o consumidor se dirija diretamente ao PROCON, que é através do www.consumidor.gov.br, em que ele poderá fazer lá a sua reclamação online e o fornecedor entrará em contato diretamente com o consumidor através dessa plataforma que o PROCON disponibiliza e que tem excelentes resultados. Senhor Leonardo Werlang, obrigado pela participação. Nós agradecemos. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.